Fala, galera, bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula de gramática do Colégio Planeta, sejam todos bem-vindos. Super Xandão, o último herói da Terra. Quem que é o Super Xandão aí, João Gabriel? Bom dia, bom dia, bom dia! Tá tudo bem por aqui? Sim ou não? Fala comigo, gente, dá bom dia lá no chat. Não é possível. Pessoal, e aí, como é que foi a prova? Conta pra mim. Gostaram? Foi de boa? Foi tranquilo? Reajam àquela prova. Eu selecionei questões muito bem elaboradas, todas questões inéditas para vocês, tá? A respeito do conteúdo que a gente trabalhou. E aí? Conta para mim. Foi de boa? Falar que foi de boa e depois a nota vir ruim, não. Tava tranquila. Ó, isso é bom. Beleza. Muito bom, galera. Muito bom, tá? Muito bom. Tava mais ou menos, ó, o Ciro. Tinha questão difícil lá, gente? Eu não achei, não. Eu consegui resolver todas de boa. Bom, complexa, né? Complexa é a mesma coisa, difícil, né? Complicado. Bom, galera, fizemos mais uma avaliação, então, né? A avaliação discursiva do quarto bimestre. Isso quer dizer que estamos chegando ao final aí desse momento, né? Nosso aqui. E eu não sei se vocês viram, mas foi soltado o jornal daqui, né? Colocou aí, alguns outros jornais também colocaram, mas o que eu vi mesmo foi do daqui, por isso que eu estou falando, né? A reportagem a respeito da questão da volta, né? Das aulas presenciais aí. Então, liberaram a volta das aulas presenciais, não obrigaram as escolas a voltar, né? Até porque para voltar é aquela situação de capacidade de 30% e toda uma questão sanitária em volta, né? As escolas públicas não aderiram à situação, por quê? Porque principalmente o Caiado falou que só acha interessante voltar quando tiver a vacina, né? Mas que as escolas que conseguirem cumprir com todas as regras sanitárias aí que estão liberadas para poder voltar, né? Por conta do quê? Por conta do controle, né? Dizendo eles que está controlada aí a taxa de infecção e a taxa de mortalidade, né? É o que eles estavam prevendo para agosto que não aconteceu. Então, assim, a gente tem algumas situações questionáveis aí. Pergunta que eu faço para vocês. Se fosse liberado, vocês optariam por voltar, sim ou não? Agora, no final do ano, quarto bimestre, metade do quarto bimestre, vocês voltariam, iriam querer voltar? Eu acho que não, né, gente? Porque já está no finalzinho. Pensa na adaptação que ia ser necessária para, né, se resolver. Até vocês adaptarem, já acabou o ano. Não tem mais porquê, não é verdade? Então, acho que a grande pegada está aí, né? Eu acho que para o ano que vem, né, voltar, precisa, mas para esse ano eu acho que a gente já venceu, já superou todas as situações. Exatamente, não tem como pegar um eixão, né, 2 vezes por dia sem vacina, porque é uma certeza de infecção, né? E, galera, queira sim, queira não, meu sogro é motorista de ônibus e ele falou que tá andando tudo lotado já. Tá tudo lotado, né? Não tem conversa, não. Então não tem como, né? A maioria dos adolescentes saindo por aí, eu não jogo a segurança da minha família por um mês de aula. Exatamente, é um mês de aula, galera. Não é verdade? É um mês de aula praticamente que vocês têm aí agora. Então não compensa mais, né, voltar esse ano. Esperemos que 2021 chegue logo, né, para poder acabar com essas bizarrices que aconteceram em 2020, que 2020 foi um ano muito louco, foi o ano mais louco que eu já vivi na minha vida, sinceramente. E olha que eu tô aqui nessa terra desde 1984, mas 2020 está de parabéns, viu? Porque ele foi muito louco,
Muito louco. Aí, para acabar de bagaçar, ontem ainda me tiram da cartola, né? Colocam um punhado de dinheiro na cartola e me tiram da cartola uma nova tipificação de estupro, estupro culposo. Ah, te lascar, moço. Aquilo ali tá muito na cara que é grana, né? Que foi dinheiro que foi colocado ali no bolso daquele juiz e de todo mundo que estava ali em volta, não é verdade? Influenciado por uma facilidade, né? Primeiro, tá errado, né? Aquela situação que a gente tem ali. Que loucura, velho, que loucura. Sinceramente, eu tenho que compartilhar com vocês. Eu senti vergonha de ser homem ontem. Eu senti vergonha de ser homem ontem pela atitude daqueles 4 seres, né, que se comportaram lá naquela audiência. Eu senti vergonha. Eu senti vergonha de pertencer a esse gênero que tem coragem de fazer aquilo que eles fizeram ali. Por quê? Está previsto no Código Penal, no Código de Processo Penal, que quem é que tem que ser interrogado, quem é que tem que ser julgado? É o réu e não a vítima. Que loucura, que inversão de valores que existiu dentro daquela audiência, gente. Né? Quem tinha que ser julgado ali era o cara e não a mulher. E quando na verdade, o advogado de defesa é que estava acusando. Ele virou advogado de acusação. Ele começou a acusar a vítima. Olha que inversão, que loucura. Não é só uma inversão de valores dentro da nossa sociedade, é uma inversão de valores de tudo que existe no direito. Tudo que existe. Eu tenho um leve conhecimento de direito, sabe? Então, assim, um julgamento não acontece daquela forma, uma audiência não acontece daquela forma ali, né? Não deve acontecer daquele jeito. Que loucura. Primeiro, colocam 4 homens para resolver uma situação em que uma mulher é vítima de abuso, de violência, de agressão sexual. Já está errado, né? Que ela é minoria ali. Segundo, mas isso aí até então é aquela situação, né? A lei não prevê nada sobre essa questão. Mas, cara, como o juiz foi omisso, a forma como o advogado de acusação também foi omisso e deixou o advogado de defesa humilhar a Mari Ferrer, foi incrível, cara. Foi incrível, foi inacreditável, inconcebível, ridículo. A palavra é ridículo, né? Ridículo. Lá não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver com o que deveria ser a organização da nossa sociedade. É claramente um caso de corrupção, né? Um caso de suborno ali, o juiz estava comprado. Não tem como entender aquilo de uma outra forma. Não é verdade? Que loucura, que loucura. E aí, quando a gente pensa que não tem mais nada para acontecer, aparece uma situação dessa. Você pegar, olha só, enquadrar a prática do cara num crime que não existe para poder absolvê-lo. Se o crime não existe, então não. Aí eu vou absolver. Olha só, mas eu sei que o que ele fez foi estupro culposo. Estupro é crime, independente do que seja. Dentro do Código Penal, tá lá escrito, é crime hediondo. Hediondo. Né? E não existe tipificação. Não existe culposo ou doloso. Estupro é crime hediondo e todo. A pessoa só pratica esse ato se ela tiver intenção. O dolo quer dizer intenção. Então não tem como não ter intenção. Como que o cara vai ter perdão a palavra, mas como que o cara vai ter uma ereção para poder estuprar uma mulher se ele não tem intenção? Fala para mim, explica. Não tem como, né? Bom, só para poder me posicionar aí, porque eu acho que é um momento em que todos vocês estão percebendo que a internet está dando muita voz para a população e é uma coisa muito boa. Cara, como eu fiquei feliz ontem por conta da mobilização. Eu peguei todos os posts que eram interessantes com relação a essa situação, que repudiavam a prática e repostei. Porque eu falei, cara, que incrível. E esse é o nosso papel. Se existe alguma coisa de cuja qual você não concorda, vai lá e se expressa. Por quê? Porque quem fica calado concorda com o que está acontecendo. Né? Então, eu fui nas redes sociais, me expressei, fui lá, me posicionei e estou aqui me posicionando para vocês porque eu acho que o professor tem que ter essa situação também. Né? Ele tem que demonstrar um posicionamento frente a uma situação que é tão importante para a nossa sociedade. Cara, tudo que as mulheres vêm buscando, vêm conquistando, vêm conseguindo,
foi jogado na lata de lixo naquela situação ali. Muito, mas muito deprimente uma situação daquela, né? Então, é aquilo que eu quero dizer para vocês. Eu peço desculpas para todas as mulheres que estão aqui presentes, tá? Porque eu me senti muito envergonhado, eu me senti muito, mas muito envergonhado com relação àquela situação ali. De ser homem. E de ver que homens estavam agindo daquela forma, né? Porque aquilo não é uma atitude que... Cara, inconcebível, inconcebível. É retrocesso total, 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 total. Então, saibam que eu não compactuo com aquilo ali, quero que vocês saibam que eu não concordo de maneira alguma, né? E quero que vocês entendam também uma coisa, principalmente, é claro que eu tenho que trazer alguma coisa de pedagógico para isso aí, que aquilo lá acontece porque, primeiro, porque eu tenho pessoas que não gostam de política, eu tenho pessoas que não gostam dessa situação do legal, eu tenho pessoas que não estão nem aí para cargos que são de comando dentro da nossa sociedade e que falam, quer saber, aquilo lá só tem ladrão, só tem bandido, não vou me envolver com aquilo lá não. E a gente precisa conscientizar cada vez mais as pessoas, principalmente vocês, que são a nova geração, que daqui a pouco vão estar lá. E prestar atenção em tudo isso que está acontecendo para não serem tão incoerentes. Não é verdade? Eu, como professor, eu tenho meu papel aqui, né? De trazer uma visão interessante, uma visão crítica a respeito daquilo. E vocês, enquanto alunos, o que vocês podem fazer? Buscar cada vez mais conhecimento, esclarecimento a respeito da sociedade, para poder entender fatos como aqueles, né? E não deixar que isso aconteça no futuro. Porque imagina o que aconteceu ali. Imagina o que aconteceu ali. Uma pessoa que era vítima acaba se tornando o quê? Acaba se tornando acusada, né? Ela foi acusada ali de que ela planejou o próprio estupro para poder dar um golpe no cara, porque sabia que ele tinha dinheiro. Vocês acreditam nisso? Velho, quando é uma coisa que é na cara, igual aconteceu com o Neymar, fica na cara. Agora, quando é uma situação como ela, que tem vídeo, que tem provas ali, no caso, né? Foi encontrado sêmen e aquela coisa toda, não tem como, velho. É irrefutável. Contra argumentos, aliás, contra fatos não há argumentos. E eles estão tentando argumentar uma situação que não existe. Estupro é estupro em qualquer lugar do mundo, tá? E aqui no Brasil ele é crime hediondo. Então, eu espero que as autoridades tomem as devidas providências para que esse criminoso seja culpado. Porque eu não concordo com aquela situação ali de maneira nenhuma. E se aquilo continuar daquela forma que está, vocês podem ter certeza que a sociedade está retrocedendo de uma maneira muito louca, jamais vista. Tá? Está retrocedendo mesmo. Eu espero que aquilo não permaneça daquela forma. De coração. Bom, a galera foi ali, né? Raduda, esse ano foi basicamente um acidente muito louco, né? Muito, que deixou muitas sequelas. O mais engraçado é que tem mulher que tenta defender isso. Velho, como defender isso? Não tem como defender, né? Não tem como defender, né? Aí as pessoas vão querer falar assim, mas a culpa é da mulher que se veste com roupa curta, a culpa é da mulher que se expõe, que se isso, que se aquilo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se tem roupa curta, se tem nudez, se tem provocação, se tem aquilo, se tem isso, você entendeu? Pode ter todas essas coisas. Uma coisa que não falta num caso de estupro é um estuprador. Todos os casos de estupro têm um estuprador. E aí? O que é, então, que mais colabora-se para o estupro? É a presença do estuprador. Ponto. Gente, todo dia uma mulher é estuprada, várias mulheres são estupradas, várias mulheres são assediadas, várias mulheres, né, são abusadas todos os dias, tá? Não é só aquele caso que a gente está vendo ali. Mulheres casadas são estupradas. Estupro é violência. Estupro é uma ação, um ato libidinoso, uma ação sexual contra a vontade. Se a mulher não está com vontade, se ela disse não, e mesmo assim aconteceu de maneira forçada, isso é estupro. Mulheres casadas são estupradas. Entendam isso. Mas tem que aparecer mesmo, o Vitor. Os casos de estupro agora tem que tomar força e tem que aparecer, sabe por quê? Para que essa prática deixe de existir na nossa sociedade. Isso é inconcebível.
Fala, Bruno. É exatamente isso, né? É exatamente isso. Não há, olha só, não há nada que justifique a violência contra a mulher, principalmente sexual, tá? Não há nada que justifique, não há nada. Não existe nenhuma lei que proíba a mulher de sair vestindo a roupa que ela quiser, gente. Não existe. Existe uma lei que se ela sair, por exemplo, nua, né, ela está incorrendo no crime de atentado violento ao pudor. Aí são as autoridades que têm que ir lá e resolver a situação. Mas não o cara, tá nua, tá seminua, isso é motivo para. Não existe motivo para que haja um estupro. Não existe. Eu quero que vocês entendam isso, né? Então não existe, tá? Fique claro. E igual eu falei para vocês, duas coisas que vão servir para a gente aí, para a gente poder utilizar em todo esse caos que está acontecendo em 2020. Primeiro, a internet é o local de manifestação das pessoas. Você entendeu? É onde as pessoas têm força. Por quê? Porque ontem subiram no Twitter essa hashtag e a galera começou a divulgar para tudo enquanto é lado. O Ministério Público já tomou uma atitude. Estão revendo lá. Estão investigando todas as pessoas que estavam naquela audiência. Entendeu? Então, assim, já se tomou uma atitude. Por quê? Por conta da manifestação. Você imagina que, em questão de um estalo de dedo, uma pessoa lá no Japão consegue saber o que está acontecendo aqui? Que a gente tem um alcance mundial da nossa manifestação pela internet? Isso é muito poderoso. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte: tem que ser usado com sabedoria. Não adianta nada ter uma arma muito poderosa e usar ela para fazer o mal. Tem que ser usada para poder fazer o bem, certo? Bom, e outra coisa que perceber também, né? Outra coisa que a gente tem que perceber também é que existem dois pontuais, né? Problemas de herança histórica que existem na nossa sociedade que tem que ser eliminados. O primeiro é o racismo. O segundo é o machismo, né? Não existe mais espaço para pessoas machistas, para pessoas racistas, para pessoas extremistas dentro da nossa sociedade. A internet deu voz para todas as minorias, deu voz para as pessoas se manifestarem. Quando não havia internet, as pessoas faziam como? Qual que era a voz para que todo mundo ouvisse? Era muito limitado. Hoje não. Hoje o seu alcance multiplicou-se. Então procure conhecimento, procure estudar, procure se formar, procure buscar conhecimento crítico para não se tornar uma pessoa alienada e não deixar com que as pessoas transgridam seus direitos. Aí é que tá. Isso serve para as mulheres, principalmente, mas também serve para os homens, para que entendam, para que aprendam a respeitar, né? Porque é muito triste, cara. É muito triste você ver uma cena daquela ali acontecendo, né? Uma mulher ser obrigada a estar numa audiência na qual ela vai ser extremamente humilhada. E isso além do que já aconteceu com ela. Além do que já aconteceu com ela, além de toda a situação de violência que ela já sofreu. Imagina como que está a cabeça de uma mulher daquela, nesse momento. Agora você imagina quantas vítimas que não têm condição nem de denunciar. É muito complicado, velho. E aí você fala assim, nossa, mas a época do escravismo deve ter sido uma loucura, né? Deve ter sido muito triste. Eu não queria ter vivido naquela época, não. Imagina se eu fosse escravo. Se eu fosse escravo, eu ia sofrer demais. Gente, ainda estamos vivendo numa época em que mulheres são escravas sexuais de homens. Ainda estamos vivendo nesse momento. Ainda estamos vivendo um momento em que negros ainda são escravos de uma organização social que privilegia o branco, homem heterossexual. Ainda somos escravos de uma sociedade que privilegia. E é claro o privilégio, é muito claro de se ver esse privilégio. E a gente tem que parar e pensar um pouquinho a respeito disso, né? Exato, ó. Vírus, privatização, estupro. Olha, mas uma coisa é certa. Não, mas, ô Vitor, eu li seu comentário aqui agora.
Não vai rolar, não. Não vai rolar, você sabe por quê? Porque esse caso da Mari Ferrer, ele vai repercutir, ele vai ser revertido. Eu não acredito. Eu não acredito que o pessoal do Superior Tribunal Federal, o pessoal do Superior Tribunal de Justiça vai deixar que uma coisa dessa continue. Eu não acredito. Eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito. Se uma coisa dessa acontece, eu vou falar uma coisa para você. Aí eu vou ter sim um motivo para poder trabalhar mais ainda do que eu trabalho para juntar uma grana para sair do Brasil. Porque eu não conseguiria viver num país desse, onde eles pegam uma vítima de um estupro e transformam ela numa culpada, numa acusada, numa réu. Eu não acredito. Não acredito. Tá? Sinceramente, eu não acredito. Então, assim, é claro que a situação, se acontecer, vai dar muita margem para essa questão aí. Mas não. Tá? Eu não acredito que isso vai acontecer, não. Fala, Bruno. Ô, Bruno, eu não estou dizendo que você entendeu? Eu não estou dizendo que você é cúmplice pelo fato de você não compartilhar, mas eu estou dizendo que se você não toma uma atitude perante uma situação tão bárbara na nossa sociedade contra as mulheres, você entendeu? Você está concordando. Se você não grita contra uma coisa que está errada, você acaba concordando. Por quê? Porque é o seguinte, tem alguém que é contra aqui tal situação? Você fica calado. Se te perguntaram se você é contra e você não falou, você está sendo a favor. Se você não é contra, não tem como, não. Simplesmente, eu não quero me posicionar. Você está o quê? Você está a favor. Quando você não levanta a sua mão, você favorece a pessoa que está praticando o crime. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não se posicionar, não ser contrário a uma situação dessa, é dar força. Imagina, se ninguém se posiciona, fica do jeito que está lá. Você entendeu isso? E esse é o grande problema da nossa sociedade. As pessoas falam assim, não vou me envolver com política, não vou me envolver com isso, não vou me envolver com aquilo, porque eu... e tal. E esse é o grande problema. É por isso que existe essa farra lá, ó, na política. Você entendeu? Exatamente, Lucas. Nunca houve um ditado mais certo que esse. Quem cala, consente. Quem cala, concorda. Entendeu? Se tá calado é porque concorda. Tá errado. É uma das coisas que eu falo muito quando eu ensino redação para os meus alunos. Cidadania, exercer a prática de cidadania não é só cumprir com os seus deveres, mas é também cobrar os seus direitos para que alguém cumpra com os deveres deles. Porque o seu direito, às vezes, é dever de alguém. É dever de alguém fazer com que o seu direito seja preservado, seja garantido. E se você não cobra, você cria uma pessoa corrupta, uma pessoa que acha que não precisa fazer o que ela tem que fazer. Olha só que louco. Incrível isso, né? Não, aí é claro que a gente... É por isso que eu falei. É o momento de buscar conhecimento, é o momento de pensar sobre a sociedade, é o momento de entender todas as coisas. Quando você fala de privatização, qual que é a grande sacada da privatização? Tornar o sistema público uma concorrência para os particulares. Aí os particulares vão oferecer um serviço melhor, por um preço mais ou menos, né? Ali, ó, igual do público. Para onde você vai? Você vai no público ou você vai no que não é público, mas que foi privatizado? Imagina. O projeto político, o projeto que existe para o SUS como funcionamento, se ele funcionasse de fato, cara, era para ninguém precisar de plano de saúde particular. Só que o que acontece? A iniciativa privada financia campanhas de políticos e esses políticos já entram lá para poder governar com o rabo preso com essa galera. E aí o que eles são obrigados a fazer? Sucatear os serviços públicos. Educação, saúde, segurança. Para quê? Para que a iniciativa privada tenha mercado. Se o SUS fosse perfeito, fala para mim, você ia procurar um plano de saúde? Não ia. Se você fosse atendido no sistema público, você ia procurar um plano de saúde? Jamais. Então não ia ter mercado para eles. Pensa se os remédios de fato curassem. A indústria farmacêutica ia fazer remédio só uma vez, um lote para toda a população, pronto, resolveu o problema.
Eles não curam, eles amenizam. E aí você fala, credo, professor, teoria da conspiração não é mercado, é capitalismo. Se você começar a estudar e a prestar atenção no que seu professor de história está falando, no que seu professor de geografia está falando, você entendeu? No que seu professor de sociologia está falando, você começa a aprender um pouquinho mais a respeito da sociedade, ter uma visão mais crítica, uma visão um pouco mais aprofundada. É incrível as coisas que acontecem e a gente não fica nem sabendo. Acredita? Exatamente, Duda. Infelizmente, a gente tem essa situação, né? Infelizmente, a gente tem essa situação. Ser mulher e negra em qualquer lugar do mundo ainda é um problema muito grande. E não deveria ser. É triste falar disso, mas é incrível, né? É incrível. E quando a gente pensa assim que... Quando a gente pensa que é uma situação que está sendo superada, né? Que está sendo equilibrada, aí a gente vê algumas coisas dessa acontecerem e a gente fala assim, caramba, velho, não evoluiu nada. Ainda existe, né, uma herança histórica, um tradicionalismo que ainda paira sobre a sociedade e que por mais que a gente tente, né, relevar tudo isso aí, não dá para simplesmente ignorar. Racismo existe, né? Racismo existe. A questão do machismo também, né? Essa situação de que o tempo todo a mulher está sendo colocada num patamar diferenciado do homem é o tempo todo, né? Então, assim, que loucura, velho. Que loucura, né? A Débora Ladinho ontem colocou, não sei se vocês vão encontrar ainda no Instagram dela, ela fez vários stories lá falando a respeito da questão da Mari Ferrer. E aí ela pegou e pôs uma curiosidade histórica lá também, da Franca Viola. É Franca mesmo? Acho que é Franca Viola, né? Viola, Franca Viola, o nome da mulher, que foi a primeira que se recusou a casar porque ela tinha sido estuprada. Até 2005, eu vi a reportagem toda dela, a curiosidade histórica toda dela, e, velho, até 2005, 15 anos atrás, tem gente aqui que nasceu antes de 2005, eu penso. Mais ou menos 2003, 2004, 2005, alguém aqui? Em 2005, que a lei do matrimônio reparador deixou de existir. O que era o matrimônio reparador? O cara abusou de uma moça, de uma mulher, ela engravidou, ou simplesmente ficou provado que ela engravidou, para o cara não ser preso, ele casava com ela. Até 2005, ele saía livre, sem nenhuma punição, simplesmente por isso. E a mulher era obrigada a casar, velho, por causa da honra, para honrar a família. Olha que louco. Ela tinha sido estuprada pelo cara e agora ela é obrigada a casar com o cara que violentou ela para garantir a honra da família. E a família concordava com isso. Até 2005 essa lei existia. Agora imagina que loucura. É muito louco pensar que a gente vive numa sociedade como essa. E que, se você olha para os textos, você olha para os documentos que existem legais e na lei está uma coisa, na realidade acontece outra muito diferente. Os casos de feminicídio só vão subindo. Os índices só vão subindo. E ninguém faz nada para resolver isso. Como eu disse para vocês, mais uma vez, peço desculpas a todas as mulheres que estão aqui presentes hoje, que ontem eu senti vergonha de ser homem. Eu senti vergonha alheia por aqueles caras. É sério, né? Muito triste uma situação daquela. Eu achei extremamente importante, sabe, trazer isso para vocês, não pelas mulheres que estão aqui no grupo, mas pelos homens. Muito mais pelos homens, sabe, pelos rapazes que estão aqui, certo? Para vocês compreenderem, porque igual a gente tinha aqui pessoas que não entendiam por que se posicionar, pessoas que não entendiam o porquê daquela situação ali, né? Então é para ficar claro, né? Porque se uma mulher, se uma professora vem falar isso aqui para vocês, né? Ainda existe uma visão a respeito, porque é feminista, porque é isso, que é aquilo, tal, aquela coisa, né? Eu sou homem, né? Como que um homem vai ser feminista?
mas eu não concordo com nenhuma daquelas situações. Podem dizer que eu não sou feminista, mas eu não concordo com nenhuma daquelas situações. Eu acho inconcebível tudo aquilo ali. Tá errado, né? Tá errado. É um ser humano e somos todos iguais. Todos iguais. Então não tem como, não tem porquê acontecer uma situação daquela, né? Não tem porquê. Tudo que vem acontecendo, né? Então, mais para que os rapazes entendam que a primeira coisa que deve existir é respeito. Para a gente conviver em sociedade, tem que haver respeito, tem que haver tolerância, tem que haver empatia, né? Quando fala-se a respeito disso sem um fundamento, é uma coisa tão rasa. Por quê? Porque você não tem noção do que é isso. Agora, quando acontece um fato desse, quando infelizmente acontece um fato desse, é um momento em que nós devemos dar uma parada. Nenhum conteúdo que eu tivesse explicado para vocês hoje nessa aula, porque só faltam 6 minutos para finalizar, nenhum conteúdo seria mais engrandecedor do que o que eu estou falando aqui para vocês hoje. E eu faço isso ciente de que a gente está tranquilo com relação ao nosso conteúdo. Nós já estamos no livro 6, né? Já estamos bem organizados aí com relação a isso aí. Então, sem nenhuma preocupação, porque a nossa matéria está em dias. Mas isso é importante. Isso é muito importante. Não para as moças. Para as moças eu sei que assim, nossa, o cara tá falando lá, tá massa e tal, aquela coisa. É interessante. Não, mas é para os rapazes. Por quê? Porque serão os homens que vão atuar na nossa sociedade daqui a pouco. Né? E se eu conseguir alcançar essa pequena parcela que está aqui, que são meus alunos, para que eles entendam essa situação, né? Já é uma vitória muito grande. Já é uma vitória muito grande. Respeito. Respeito. É isso. Tá? Então, assim, não tem mais muito o que falar sobre essa situação. Ridícula a situação, e o que a gente tem que levar é só isso, respeito. Tá? Respeito e entender que nós, todos nós que estamos aqui agora, a gente tem uma força muito grande e a gente tem uma voz muito, mas que tem um alcance muito alto, que é a internet agora, né? Nossas redes sociais têm uma internet. Exatamente, o Vitor. Estupro culposo foi o termo que o juiz criou porque ele tinha a intenção de não condenar o estuprador. Por quê? Porque ele já havia sido corrompido pela grana, pelo suborno ali. Aquilo ali tudo foi arranjado, cara. Aquilo ali tudo foi arranjado. Aquilo foi um circo. Montaram um circo e colocaram ela lá no meio e começaram a sabatinar ela. Foi um circo, tá? É só isso. Não tem mais nada para poder se falar. É muito importante. É muito importante. E, cara, olha para mim, eu professor. Muito do que eu falo para vocês fica guardado por muito tempo na cabeça de vocês. Muito do que eu falo. Então, por que eu não vou me posicionar? Por que eu não vou falar? É importantíssimo me posicionar. Às vezes vocês não teriam, né, a oportunidade de conversar sobre isso com mais ninguém. Ou às vezes até teriam, mas também vão ter comigo. Sempre que houver alguma situação assim, eu vou me posicionar, eu vou mostrar para vocês como é que tá. Mas sempre depois de pensar, de perceber tudo que está acontecendo. Nesse caso, não tinha nem o que pensar, velho. Inescrupuloso. Inescrupuloso, tá? Asquerosa a atitude de todos aqueles homens dali. Tá bom? Então, quero que vocês entendam isso. Levem esse pensamento para casa. Hoje vocês já estão em casa, né? Mas levem esse pensamento com vocês de que não existe, cara. Aquilo ali foi um termo que foi criado lá, não está dentro do Código Penal, foi criado naquele momento para dizer que o que ele praticou não foi crime. Por quê? Porque não está previsto em lei. Sendo que, então, agora... E olha só que loucura, velho. Olha só que loucura. Se ele diz que o que ele praticou foi um estupro culposo e o estupro culposo não está previsto em lei, portanto, ele tem que ser absolvido, aquele babaca daquele juiz, ele acabou de criar um tipo de estupro que é permitido na sociedade. Por isso que eu estou dizendo para vocês, que foi o que o nosso colega falou ali em cima nos comentários. Por isso que eu estou dizendo para vocês, essa situação ela não pode permanecer. Ela não pode finalizar, esse assunto não pode ser encerrado dessa forma. Por quê? Porque senão agora existe um tipo de estupro que pode ser praticado. Eu dopo a mulher, ela não tem condição de dizer se ela quer ou se não. Na dúvida, quem cala consente também, não é? Então eu posso.
Olha que loucura, velho. Não, mas não fui eu que dopei, foi outra pessoa, ela já chegou dopada. E aí, então, eu fui me envolvendo, ela não ofereceu nenhuma resistência, aconteceu. Estupro culposo, você não pode me condenar. Olha que palhaçada. Quero que vocês entendam isso, tá? Quero que vocês entendam isso, que não tem como isso se perpetuar, né? Eu vi, Duda. A única forma de você não estar incorrendo em estupro é quando a pessoa que está com você diz que sim, que concorda com todos os atos que acontecem ali entre vocês, né? Fora disso, cai lá para a setinha, estupro, é estupro, você está cometendo um crime, né? Exatamente. Eu vi o esquema assim. Então, assim, é extremamente baixo, asqueroso. Eu quero deixar só essa mensagem para vocês hoje. Eu não queria falar mais nada. Nós temos tempo, igual eu falei para vocês. Nosso conteúdo vai ser cumprido, mas hoje eu precisava trazer essa palavra para vocês. Para abrir a mente, não das moças, que já estão indignadas com isso, já sabem o que é isso, né? Mas dos rapazes. As moças já vivem essa situação de insegurança. E os rapazes não sabem o que é isso. E agora eu queria que vocês entendessem, né? Que é uma situação muito complicada. Que as moças merecem respeito e merecem admiração a todo instante, por serem guerreiras, por viver numa sociedade que as repudia, que as age com violência para com elas. É isso. Beleza? A gente fica por aqui hoje.